Estudo de Gênesis. Hoje abordaremos os capítulos 4 e 5. Não será uma leitura completa, mas apenas o que de fato você precisa saber. No primeiro versículo do capítulo 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. O verbo conhecer, que foi utilizado aqui no pretérito, e conheceu Adão a Eva, muitas das vezes que aparecer na Bíblia, o verbo conhecer tem o sentido de relação sexual. Ou seja, aqui Eva engravidou e deu à luz a Caim. No verso 2, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Em continuidade, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso significa que Adão e Eva se arrependeram do pecado que cometeram e ensinaram a seus filhos sobre Deus. No capítulo passado, Deus havia feito uma promessa, e por isso Adão e Eva não foram condenados para sempre, mas se arrependeram na esperança de se cumprir a promessa feita por Deus, que em um futuro distante um Messias viria e morreria pelo pecado do povo, dando assim para Adão e Eva a chance de poder morar no céu novamente. Por isso, vemos aqui que eles se arrependeram e ensinaram os seus filhos sobre Deus. Porém, agora eles não podiam mais ver a Deus face a face como antes. No verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Simplificando, Caim trouxe os frutos da terra que ele havia plantado, já que ele trabalhava na roça. E Abel trouxe do rebanho que criava o melhor de suas ovelhas, a melhor de suas ovelhas, e da sua gordura. Porém, Deus atentou para a oferta de Abel. Provavelmente, o que aconteceu aqui, a Bíblia não nos diz, mas baseamos que a oferta de Abel foi consumida por um fogo misterioso, demonstrando que Deus se importou com a oferta dele. Porém, a de Caim não deu importância, já fazendo uma referência ao futuro, quando haveria as ofertas de sacrifício de animais e as ofertas de alimentos também, que eram queimadas. Por isso, pensa-se que a oferta que Abel trouxe foi queimada por um fogo misterioso, foi consumida por um fogo misterioso. No verso 5 diz que Caim irou-se fortemente. E Deus disse a Caim, no verso 6, por que te iraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vemos aqui que Deus já sabia das intenções de Caim, e por isso tentou corrigi-lo, dizendo que ele devia dominar os seus desejos, pois o pecado jazia à porta, e se ele fizesse o que era certo, seria aceito perante Deus. No verso 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel,
e o matou. Temos aqui o primeiro assassinato na história da humanidade. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, ele falou em um tom sarcástico que não tinha compromisso algum de proteger o seu irmão mais novo. No verso 10, Deus diz: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui temos uma figura de linguagem, pois o sangue, no verso, diz que o sangue clamou, e sangue não clama. Simplesmente o que o texto quer nos informar é que Deus sabia que Abel estava morto e sabia que Caim o matou. No verso 11, a partir do verso 11, Deus fala sobre o que acontecerá com Caim a partir de então. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim para Deus: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Em primeira análise, achamos que Caim está arrependido, mas tudo não passa de zombação. Veremos nos próximos capítulos, nos próximos versos também, que ele não se arrependeu. No verso 14, Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Vocês devem se estar perguntando, de quem Caim está falando? Se só havia ele, Abel, Adão e Eva. Na verdade, não havia apenas eles 4. Nos próximos versos, veremos que a idade que o homem tinha no passado é diferente de hoje em dia. Hoje temos uma média de idade de até, podemos dizer, 120 anos no máximo. Já houve casos de pessoas que alcançaram 120 anos. Mas antigamente era muito mais do que isso. E vocês devem estar se questionando, mas uma pessoa com 100 anos, a pele dela já está totalmente deteriorada, que dirá uma pessoa viver mais do que isso? E eu digo que não apenas a idade da pessoa era mais avançada, mas também que a saúde dela, seja da pele, seja dos órgãos, do cérebro, era diferente do que nós temos hoje. Vale ressaltar, vale lembrar que Adão e Eva eram perfeitos. Conviveram com Deus por um período de tempo que a Bíblia não nos conta, pois não sabemos quanto tempo demorou desde a criação de Adão e Eva até a queda deles, comendo o fruto proibido. Pode ter se passado alguns anos, ou dezenas e dezenas de anos, centenas talvez. E por isso não havia apenas Caim e Abel. Eles também tinham filhas e mais filhos. E certamente Caim se casou com uma das suas irmãs ou sobrinha. Parece até estranho, mas devemos nos lembrar que há não muito tempo atrás, no século XX, era muito comum primos se casarem. E até hoje ainda, no século XXI, alguns primos se casam. Que dirá no princípio de tudo? Os próprios irmãos se casavam entre si. E foi isso que aconteceu com Caim. Mais pra frente veremos que ele se casará.
Mas aqui ele tem medo de que alguém o ache e o mate, pois ele matou Abel. É por isso que ele diz no verso 14: E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Deus diz no verso 15: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Nós não sabemos que sinal é esse. A Bíblia não nos diz. Existe algumas hipóteses, mas todas elas são infundadas, pois a Bíblia não dá margem nenhuma para descobrirmos qual seria esse sinal que Deus colocou. Tem até os que dizem que esse sinal seria a cor negra, pois surge um embate de como surgiu a cor negra e a diversidade de tipos de pessoas que temos, como os chineses, que têm os olhos mais fechados, e dentre muitas outras características de povos diferentes ao redor do planeta. Como surgiu tanta variedade? Mas não estarei abordando sobre isso nesse vídeo. Então, como eu disse, não sabemos que marca, que sinal foi esse que Deus colocou em Caim, para que, quando alguém o visse, não o matasse. No verso 17, diz que Caim conheceu a sua mulher. Conhecer aqui é ter relação sexual. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E diz que Caim fundou uma cidade com o nome de seu filho Enoque. Certamente não era uma cidade muito grande. Estamos falando de um vilarejo. Mas o fundador daquela cidade foi Caim. Por isso Caim foi um homem muito conhecido de sua época. No verso 19, um fato interessante. Lameque, descendente de Caim, pois é dito que Caim gerou Enoque, Enoque gerou Irade, e por aí vai. No verso 18, a Bíblia cita muito essa questão de genealogia. Temos aqui no verso 19 que Lameque tomou para si 2 mulheres, 2 esposas. E aqui temos a origem da poligamia, em que um homem tem mais de uma esposa. Isso é comum até hoje em países do Oriente. Tudo começou a partir de Lameque. Vale ressaltar que na história há 2 Lameques, um descendente de Caim e um descendente, no caso de Sete, que irá ser um outro filho de Adão e Eva, que veremos já já. Os filhos de Lameque foram Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, instrumento musical. Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E também Noema. Vemos aqui que a descendência de Caim dominava a tecnologia da época, enquanto a descendência de Sete, que veremos já já, não dominava muito bem a tecnologia, e o foco deles era a adoração a Deus. No verso 23, e disse Lameque às suas mulheres: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Quem disse isso foi o próprio Lameque. Novamente, dá-se a entender que Lameque está arrependido ao dizer que 70 vezes 7 ele será castigado. Mas não é bem isso. Ele novamente está zombando de Deus.
ele diz que Caim será castigado, quero dizer, quem feriste Caim seria castigado 7 vezes, Deus havia dito. Mas Lameque quer se mostrar melhor ainda do que Caim em questão de maldade. Quem ferir Lameque, 70 vezes 7 será castigado. Mas quem disse isso não foi Deus, foi o próprio Lameque, vangloriando-se dos seus 2 assassinatos. Aqui no verso 25, Adão e Eva têm o filho chamado Sete. E este que dará continuidade à descendência do bem, da promessa que Deus havia feito. No capítulo anterior, no verso 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, fazendo referência à morte de Cristo na cruz e, no fim, à morte de Satanás. Então, Sete haveria de dar sequência na descendência para que essa promessa se cumprisse. Jesus veio da descendência de Sete. Ele haveria de vir na descendência de Abel, porém Abel foi morto. E Sete dará seguimento para que essa profecia se cumpra. Agora, já no capítulo 5, é dito quantos anos Adão viveu. E foram todos os seus anos 930 anos. E então, nos versículos que se seguem, é dito a descendência de Adão. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos. E uma genealogia é seguida aqui. Uma genealogia é importante para que você consiga colocar à prova se realmente aquele fato aconteceu. É que nem um cartório. Temos os nossos nomes registrado no cartório dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. É uma maneira de comprovar que de fato aquela pessoa existiu. Então a Bíblia traz muita genealogia, que é algo peculiar desse livro, já que os outros livros de religião não trazem genealogias. No verso 22 temos um personagem interessante que foi Enoque. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Para resumir, Enoque viveu 365 anos. Foi um dos que viveram menos, já que a maioria viveu de 830 anos para cima. Porém, Enoque, mesmo vivendo menos tempo do que os outros, no verso 24 é dito: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que isso significa? Enoque, ele não morreu. Enoque andava com Deus. O que isso significa? Que Enoque tinha intimidade de pai para com filho, com Deus. Ele buscava a presença de Deus. E ele foi transladado, foi arrebatado para o céu. Porque é dito aqui que ele não foi mais visto. E a explicação é que Deus para si o tomou. Ou seja, ele não morreu. Ele subiu para os céus. E o filho de Enoque foi Matusalém. Esse foi o homem que mais viveu na face da terra. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos. É dito no verso 27. Matusalém gerou a Lameque e Lameque gerou a Noé, personagem muitíssimo importante e que trataremos dele nos próximos capítulos. E para finalizar o capítulo 5, lerei o último verso, o verso 32.
E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé, 3 filhos. E aqui finalizamos um estudo simplificado dos capítulos 4 e 5 do livro de Gênesis. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus nos permitir.